Nesse dia 2 de janeiro, nós continuamos refletindo sobre a primeira carta de São João. São João insiste em que nós precisamos viver a verdade. E a verdade da nossa vida é que nós temos que permanecer unidos a Cristo. Caríssimos, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Nós sabemos que é difícil, muitas vezes na nossa vida, mantermos essa constância, essa perseverança. Tantas coisas atrapalham, causam desânimo e fazem com que nós acabemos deixando aquilo que antes era muito importante para nós. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E é isso que nós, nesse novo ano, esperamos. Que sejamos capazes de sermos resilientes, como fomos nesses últimos anos, anos tão difíceis devido à pandemia, a guerras e tantas crises mundiais. Iniciamos, neste dia 1º, um novo período na história, um novo governo, uma nova etapa. E isso, no primeiro dia do ano, é também um sinal de esperança, é um sinal de que podemos e queremos acreditar que este ano será um ano abençoado por Deus. Esta é a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. A unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco. A sua unção vos ensina tudo. Ela é verdadeira e não é mentirosa. Por isso, conforme a unção que Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Quantas vezes nessa leitura João insiste neste verbo permanecer, que não é somente alcançar um momento ocasional, passageiro, superficial de comunhão com o Senhor, mas é permanecer unido a Ele. Assim como quando nós assumimos uma aliança com alguém, ou quando um casal troca o consentimento matrimonial, permanecer unidos, seja qual for a situação. O Evangelho, nesta semana, vai retomando textos que nós rezamos já no tempo do Advento, para nos lembrar que aquilo que nós celebramos de preparação, a figura de João, o Batista, são realidades da nossa vida. Não são páginas que vamos virando e seguimos adiante. Hoje o Evangelho é João, capítulo 1, 19 a 28. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? A João. E João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Perguntaram então: quem és tu, hein? És tu Elias? João respondeu: não sou. És o profeta? Não. Quem és afinal?
temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? E João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia das suas sandálias. No período do Advento, nós insistíamos nesta humildade de João e, ao mesmo tempo, a clara consciência da sua missão. Aquilo que dizíamos ali continua valendo. E agora que estamos celebrando a encarnação do Verbo na figura do menino Jesus, é importante sim retomar esse texto, para que ninguém se outorgue ser ele o proclamador da Boa Nova, ele aquele que vai realizar o reino, mas na nossa pequenez, na nossa fragilidade, queremos estar unidos a Jesus, queremos amá-lo, queremos devolver um pouco do carinho que ele tem por nós. Vamos pedir nesse dia, no início deste novo ano, que nós possamos viver essa verdade de querer viver uma vida unida ao Senhor. Não importam as circunstâncias, boas, ruins, dúvidas, crises, cheios de esperança, que o Senhor seja aquele que guie os nossos caminhos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.